Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 5 de fevereiro, nós vamos meditar de Números do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então vamos, para mais um mapa de um dos livros, do Pentateuco. Então, hoje nós estamos iniciando o quarto livro do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá do judeu, os livros da lei. E quem escreveu esses livros foi Moisés, A gente já veio dos outros livros, que foram escritos por Moisés, e aqui temos a sequência de mais um. O livro de Números no hebraico, o título seria No Deserto. E aí na tradução para o grego foi descrito como Números, pela questão da lista dos homens que foram numerados para a guerra. A gente vai ver essa separação aqui que Deus pede para que seja feito de todos os homens. O tema importante aqui nesse livro é a misericórdia, a fidelidade de Deus para com o seu povo, o seu poder soberano para realizar os prodígios, e a responsabilidade do povo em ter esse Deus fiel, e cumprir o chamado para qual eles foram chamados. Para quem foi escrito o livro de Números? Números foi escrito para a geração dos israelitas que havia nascido no deserto, Então essa geração, elas estavam ali na campina de Moabe, ocasião em que foi escrito, do lado oposto a Jericó. E aí nós vamos ter a preparação do exército, Então vamos ter aqui a ordenança de Deus a respeito dessa primeira geração do exército que vai ser constituído ali no capítulo 9. Nós vamos ter a marcha fracassada do exército da primeira geração e nós vamos ter a preparação do exército numa segunda geração. E nós vamos ver pessoas, personagens muito importantes aqui no livro de Números. Claro, em primeiro lugar, Moisés, próprio escritor. Outro já bem conhecido de nós, Arão, o seu irmão, que se tornou sumo sacerdote. Nós vamos ter rebeldia neste livro, Então nós vamos ter figuras, de Datã, Abirão, Nós vamos ter a figura de Balaão, de Corá, e nós vamos ter a figura também de Miriam, irmã de Moisés, citada aqui no livro de Números. Números tem 36 capítulos. Vamos para lá? No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Então esse censo ficou claro aqui, Era em relação aos homens da idade de 20 anos para cima, todos capazes para saírem para a guerra, Contarei segundo o seu exército, tu e Arão. Então tinham muito serviço ali para fazer, De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa dos seus pais. Então, aqui nós estamos vendo, que foi eleito um homem ali para ser cabeça de cada, um príncipe. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Rubens, que é da tribo de Rubens, Elisur, que era filho de Sedeur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. Da tribo de Judá, Naasson,
filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Daniel, filho de Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, que era filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, que era filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aizer, filho de Amissadai. De Asser, Pagidiel, filho de Ocrã. De Gade, Elisaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram chamados da congregação os príncipes das tribos. E dos seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então, Moisés, Arão, tomaram esses homens e foram designados pelos seus nomes. E tendo ajuntado toda a congregação, no primeiro dia do mês segundo, declararam decência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim contou-os no deserto de Sinai. Dos filhos de Ruben, que era o primogênito de Jacó, né? O primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça. Todos os homens de 20 anos para cima, todos capazes para a guerra. E sabe quantos homens foram encontrados somente na tribo de Rubens, que era o primogênito? 46.500. Dos filhos de Simeão, vão fazer a mesma coisa, contar todos os homens nominalmente, 20 anos para cima, todos capazes de saírem para a guerra. Sabe quantos nós vamos encontrar na tribo de Simeão? 59.300. Então, a tribo de Simeão está ganhando da tribo de Ruben. A outra tribo é a tribo de Gade. A mesma coisa. Contar todos os homens nominalmente de 20 anos para cima, todos capazes de saírem para a guerra. Sabe quanto? 45.650. Tribo de Judá. Tribo de Judá vai ganhar de todas. Sabe quantos homens? 64.600. Depois nós vamos para Issacar. Issacar, 54.400. Tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, vamos ter Efraim, 40.500. Da tribo de Manassés, que é o segundo filho ali de José, 32.200. Então, nós vamos ver dos filhos de Benjamim, que é o mais novo, o caçula, nós vamos ter 35.400. Tribo de Dan, 62.700, né? Então, você vê quanto a tribo de Dan tem de homens, né? Valorosos. Então, só perde para a tribo de Judá, né? Que a tribo de Judá foi 64.000. Então, tinha muitos guerreiros na tribo de Dan. Da tribo de Asser, 41.500. E da tribo de Naphtali, 53.400, né? Então, olha só. Foram estes contados por Moisés e Arão e os príncipes, né? Que falamos o nome deles agora há pouco. Eram 12 homens, né? Um de cada um das tribos. Assim, pois, todos foram contados filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais, 20 anos para cima. Todos capazes de sair para a guerra. Todos contados foram 603.500
550 mil homens. 603, 550 mil homens, né? Então, aqui você já viu que quem ganhou de todas as tribos com maior número de guerreiros, homens prontos para a guerra, foi a tribo de Judá, com 64.500. Em segundo lugar, nós vamos ter a tribo de Dan, com 62.700 homens, né? Que coisa maravilhosa, quantos guerreiros, né? Depois, em terceiro lugar, nós vamos ter a tribo de Simeão com 59.300. Então, fizemos as 3 maiores tribos aqui, né, em destaque. Os levitas, como você sabe, eles não eram contados, eles não tinham possessão e eles não eram contados para a guerra porque eles tinham um propósito específico, cuidar das coisas do Senhor, né, dos ofícios do tabernáculo. Então, mas os levitas, segundo da tribo dos seus pais, não foram contados, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo, do testemunho e de todos os utensílios e tudo que pertence, o que lhes pertence. Eles levarão tabernáculos e todos os seus utensílios ele ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas qual era a ordem do acampamento? O tabernáculo no meio, logo em volta eram os levitas e depois seguiam as outras tribos, né? Então, Deus já deixou claro a respeito disso, que eles não seriam contados e eles estariam acampados ao redor do tabernáculo. Isso facilitava muito, né, o trabalho dos levitas. A ordem da tribo no acampamento, né, como eu falei, tinha ordem. Então, você já sabe que o tabernáculo, né, a tenda da congregação ficava no meio, logo ao redor os levitas, e aí disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte. Então, cada tribo tinha o seu estandarte. O que é um estandarte? Uma bandeira, né? É aquilo que iria identificar cada uma das tribos, segundo as insígnias da casa do seu pai. Ao redor e à frente da tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental para a nascente serão do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, né? O seu príncipe era Nasson, filho de Aminadab, né? Que era príncipe sobre Judá. O seu exército, segundo o seu censo, foram 74.600 homens. E junto a eles acampará a tribo de Issacar. Natanael, filho de Zur-ar, será o príncipe dos filhos de Issacar. Então, Deus aqui organizou o acampamento, né? Aonde ficaria cada um das tribos, com a identificação do seu estandarte. Ele traz tudo isso de forma detalhada aqui no livro de Números. Então, você já tem uma ideia por que se chama Números, né? Porque é muita contagem, muita organização, né? Realmente é uma inspiração para nós, né? De como Deus zela pela organização, como Deus zela pela ordem, né? Tudo é muito bem detalhado e tudo é muito bem organizado aqui no acampamento. Você não podia simplesmente dizer: ah, que é bonito, vou armar a minha tenda aqui. Não, elas eram organizadas, né? Cada tribo, né, fazia as suas casas ali no lugar determinado por Deus, sendo identificada pelo seu estandarte. Então, nós vamos ver que são estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais. Todos que foram contados do arraial pelas suas turmas foram 603.550 homens. Os levitas não foram contados, né? Ele está repetindo isso no 32, no 33. Assim fizeram Israel conforme
tudo o que o Senhor Deus ordenara a Moisés, e se acamparam segundo os seus estandartes, assim marchavam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais. Até mesmo na hora de marchar, tinha organização no arraial. E aí nós vamos ver o número e o ofício dos levitas, né? Então, são estes, pois, a geração de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadab. Depois, Abiú. Então, você já lembra que esses dois, né? Nós vimos o episódio, né, da sua morte. Depois ainda tem Eleazar e Itamar. Então, Nadab e Abiú morreram, ficou Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos e consagrados para oficiarem como sacerdote. Mas Nadab e Abiú, como já falei aqui, no versículo 4 ele diz: morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdote diante de Arão, seu pai. Depois disse o Senhor a Moisés: faze chegada a tribo de Levi e põe diante de Arão os sacerdotes para que o sirva e cumpra os seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Mas Arão e seus filhos ordenarás que dediquem só ao sacerdócio. E o estranho que se aproximar morrerá. Então aqui a gente está vendo, né, uma separação. Aqui nós vamos ver a questão dos levitas, né? Os levitas, eles ficavam à disposição do sacerdote para cuidar das coisas sagradas, né? Mas somente os sacerdotes é que podiam oferecer, né, o sacrifício. Então, nós vamos ver que aqui nós tínhamos três: o sumo sacerdote Arão, o seu filho Eleazar e o seu filho Itamar, né? E aí nós vamos ter uma geração de levitas que vão auxiliá-lo, né, no exercício aqui sacerdotal. Então, os levitas eram para cuidar das coisas de Deus, zelar das coisas do Senhor, né? Estar à disposição do sacerdote na hora de carregar as coisas que tinha que carregar, né? Quem é que fazia isso? Os levitas. E disse o Senhor a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel no lugar de todo primogênito que abre a madre. Entre os filhos de Israel, os levitas serão meus. Olha que privilégio, não é? Que coisa mais linda. E como eu falei a respeito das tribos, eu queria mostrar para você aqui um desenhozinho, né, que mostra mais ou menos como funcionava o acampamento e como era distribuído as tribos, né? Não sei se vai dar para você ver aqui. Tá vendo como ficava a distribuição das tribos no acampamento? O tabernáculo ali no meio, né? E logo, né, nos quatro cantos, as tribos eram distribuídas segundo a ordem que Deus tinha mandado. E era muita gente, não é? Nós podemos ver que só Judá tinha 74.600 homens, né? Então era muita gente. Então o acampamento era realmente uma mega cidade e precisava estar tudo muito bem organizado, né? Então Deus vai falar a respeito disso e os levitas ficaram por conta, né, dos primogênitos, ordem que Deus tinha dado lá atrás. Lembra na saída do Egito, quando Deus ele
mata os primogênitos do Egito e ele ali consagra os primogênitos de Israel para si. Disse mais o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Então contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo primogênito dos filhos de Israel, e todos os primogênitos varões contado nominalmente, de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Olha quanta gente, né? E disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito. Entre os filhos de Israel, os animais dos levitas no lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meu. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás a 20 e geras ciclo. E darão a Arão e aos seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais dentre eles. Então, deu para você entender a logística aqui? Deus tinha requerido para ele a possessão dos primogênitos de Israel. E aí, aqui, Deus vai fazer uma mudança, né? Ele vai dizer ao povo o seguinte: eu vou liberar o teu primogênito e você vai pagar um resgate pelo teu primogênito, né? E isso será para os levitas, né? Então, aqui foi constituído os levitas, foi liberado a vida dos primogênitos através, né, de um pagamento, e esses valores, né, de 5 ciclos, segundo o ciclo do tabernáculo, né, foi dado a Arão e aos seus filhos o dinheiro. Então, Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. E amanhã nós vamos continuar um pouquinho mais, porque nós vamos agora falar, né, desses levitas, que eles vão ser separados, né? Amanhã, por exemplo, nós vamos falar dos deveres dos coatitas, né, que eram um dos filhos de Coate, né, que fazia parte ali dessa comitiva dos levitas. Vamos falar também dos filhos de Merari, né, os filhos de Gerson também. Amanhã nós vamos falar, inclusive, qual era o número ali, né, dos levitas. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.